A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede, e eu estou aqui para continuar a história do oitavo juiz de Israel. Estamos conversando sobre Jefité. Iniciei no estudo de ontem e hoje nós vamos continuar toda essa história, mais uma parte desta história aqui do capítulo 11. Mas antes, eu quero agradecer a todos que me enviaram uma mensagem me felicitando em razão do meu aniversário. Ontem eu completei mais um ano de vida, Deus me deu esta graça e recebi muitas mensagens dos meus amados irmãos da nossa igreja tão abençoada. Eu quero agradecer a você, meu irmão, a você, minha irmã, que mandou uma mensagem me desejando aí felicidades pelo meu aniversário. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos amados irmãos. Quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite, o pastor responsável por esse projeto, Leitura Bíblica Diária. E quero agradecer também a nossa pastora presidente do nosso ministério, pastora Loide Ramos, pela confiança. Que Deus possa abençoar os nossos amados irmãos. Que Deus possa abençoar você que está me ouvindo aí pelo canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Já passamos de 2.000 inscritos e vamos continuar crescendo esse canal para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Muito bem, irmãos, vamos começar aqui então o estudo de hoje. No versículo 4 do capítulo 11 diz assim: E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Os irmãos sabem que depois disso eles foram atrás de Jefité, que estava lá em Tobi. Ele havia fugido dos seus irmãos não queriam que Jefité estivessem ali junto com eles. Ele então, muito chateado, revoltado, foge e vai ficar lá em Tobi. E a Bíblia diz então que os anciões, lembrando que ele era um homem valente, que ele era um homem valoroso, vão atrás de Jefité. E Jefité fala assim, muito bonito: vocês me expulsaram, agora vêm atrás de mim só porque estão em aperto? Aí no versículo 8 eles falam assim: é por isso mesmo que tornamos a ti, para que venha conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos sejas por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Aí a palavra do Senhor diz que Jefité coloca ali uma condição, nós vimos no áudio de ontem, e o versículo 11 nós encerramos dizendo o seguinte: assim Jefité foi com os anciões de Gileade, e o povo pôs por cabeça e príncipe sobre si. Então aqui Jefité foi instituído como juiz de Israel. Quando nós chegamos aqui no versículo 12, a Bíblia diz que Jefité, já na condição de juiz, este é o primeiro ato em sua capacidade judicial. Ele, então, no versículo 12, a Bíblia diz que ele envia mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viestes a mim a pelejar contra a minha terra. Observa que ele já está falando em nome de Israel. Viestes a mim. Este a mim não é Jefté, este a mim é Israel. Ele está falando em nome de Israel. E ele mandou os mensageiros: que há entre mim e ti, que viestes a mim, Israel, a pelejar contra a minha terra. E aí, irmãos, ele já está aqui no seu primeiro ato, em sua capacidade judicial. E uma coisa importante aqui, ele usa a sua característica, ele gosta de conversar, ele quer diálogo, ele quer resolver de forma pacífica, ele não quer já colocar as tropas e guerrear. Vamos lá, está querendo guerrear contra nós, vamos guerrear. Não, vamos entender o que está acontecendo. O versículo 4 fala que ele estava guerreando. Por que que estavam guerreando? Qual o motivo? O que houve aqui? Vamos entender primeiro o que está acontecendo. E aí, irmãos, o que acontece? Ele envia os mensageiros. Não tinha internet,
não tinha WhatsApp, não tinha correios, não tinha nada, não tinha como. Se fosse hoje, gravava um vídeo, uma chamada de vídeo, conversava com o rei de Amon, e aí, meu irmão, o que está acontecendo? Qual o problema? Eu estou agora no comando, eu agora sou juiz, eu fui instituído, vamos tentar resolver aqui. É mais ou menos essa guerra aí da Ucrânia com a Rússia, né? Você observa que de vez em quando eles estão tentando dialogar para poder parar a guerra. O Vladimir Putin recebe às vezes algumas tentativas de diálogo lá do presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. Aí eles tentam ali de alguma forma tentar parar a guerra. Eu não tô, vou ser bem sincero, irmãos, eu não tô acompanhando muito, né, com muita intensidade isso aí. Eu tô um pouco por fora, mas o que eu consigo ver mais ou menos às vezes eu consigo abrir alguma coisa, estão tentando ali negociar e estão tentando resolver. Então, naquele tempo, eles fazem chamada de vídeo, videoconferência. O presidente da Ucrânia já conversou em chamada de vídeo com John Biden ali dos Estados Unidos, tenta ali mais ou menos resolver e parar essa guerra. Aqui não. Aqui não tem videoconferência, aqui não tem WhatsApp, aqui não tem internet, aqui não tem televisão, não tem mídia, não tem nada disso. Então ele manda os mensageiros, era assim que acontecia, mandava os mensageiros para poder dar um recado. Você lembra lá de Marta e Maria, quando Lázaro estava enfermo? A Bíblia fala que Marta e Maria mandou emissários para falar com Jesus. É um recado, manda um recado. E aí, Jefité, usando o princípio lá de Deuteronômio 20, capítulo 10 ao 18, quando se fala das leis da guerra, usando esse princípio, quando fala, quando te achegares a alguma cidade a combatê-la, apregoar a paz antes de guerrear. E o versículo 11 do capítulo 20, e será que se te responder em paz e te abrir todo o povo que se achar nela, te será tributário e te servirá. Aí ele fala no 12, porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás, não tem outro caminho. Parte para cima e vai guerrear. Mas antes, ele quer usar esse princípio. Vamos primeiro ver o que está acontecendo. Vamos primeiro ver qual é a causa desta guerra. Vamos entender a causa desta guerra. E aí, Jefité, ele simplesmente, ele tenta resolver de forma pacífica. Então, Jefité tenta resolver na conversa. Ele queria mostrar o seguinte: vamos deixar as armas de lado e vamos conversar civilizadamente. Vamos tentar resolver primeiro. E aí, queridos, ele manda os mensageiros lá para o rei, os filhos de Amon. E aí eu queria ler o texto com os irmãos. Só que eu quero ler o texto com os irmãos na linguagem, na tradução, linguagem de hoje. Eu estava lendo em algumas traduções, mas essa aqui ficou bem mais claro para nós entendermos aqui o que está acontecendo. Eu estou no versículo 12 do capítulo 11. E aí o versículo 12 então diz assim: então Jefité enviou mensageiros ao rei dos Amonitas. E os mensageiros disseram: o que é que vocês têm contra mim? Por que invadiram o meu país? Os mensageiros aqui é como se fosse Jefité, na frente do rei dos Amonitas. Aí, irmãos, o rei dos Amonitas responde aqui no versículo 13: quando os israelitas saíram do Egito, tomaram a minha terra, desde o rio Arnon até os rios Jaboque e Jordão, agora sem luta, vocês devem devolver a minha terra. Esse é o motivo, irmãos. Eles querem reivindicar uma terra que não era deles. Eles querem reivindicar uma terra que foi dada ao povo de Israel há 300 anos da data em que Juízes foi escrito. Então o rei dos Amonitas respondeu: quando os israelitas saíram do Egito, tomaram a minha terra, desde o rio Arnon
até os rios Jaboque e Jordão. Agora, sem luta, vocês devem devolver minha terra. Devem devolver a minha terra. Aos mensageiros voltam a Jefité e falam o seguinte: olha, eles querem a terra. Eles estão pensando que a terra são deles. Uma terra, meus irmãos, que há 300 anos Deus havia dado a Israel. E aí, quando Jefité escuta isso dos mensageiros, Jefité, a Bíblia diz no versículo 14, que ele manda outros mensageiros ao rei dos Amonitas, não os mesmos, mandou outros mensageiros, é o que diz a Bíblia. E ele mandou com a seguinte resposta, está no versículo 15. Ele mandou com a seguinte resposta: o povo de Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra de Amon. Aí ele vem explicando, irmãos, tudo, detalhe por detalhe, explicando o que aconteceu, como que aconteceu, por que a terra eles não tomaram. E ele vem explicando aqui. Preste atenção na leitura. Jefité falando ao rei de Amon: quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o golfo de Acaba e daí até Cádiz. Eles mandaram mensageiros ao rei dos Edomitas, pedindo licença para passar pelas suas terras, mas ele não deixou. Então os israelitas pediram a mesma coisa ao rei de Moabe, porém ele também não deixou. Por isso os israelitas ficaram em Cádiz. Eles foram pelo deserto, rodearam a terra dos Edomitas e dos Moabitas e chegaram até a parte leste de Moabe, no outro lado do rio Arnon. Acamparam ali, mas não atravessaram o rio porque estava na fronteira de Moabe. Aí os israelitas mandaram mensageiros a Seom, o rei amorreu de Hesbom, e pediram licença para atravessar aquele país a fim de poderem chegar à sua terra. Mas Seom não deixou. Levou todo o seu exército, acampou em Jaza e atacou o povo de Israel. Mas o Senhor, o Deus de Israel, fez com que os israelitas derrotassem Seom e todos os seus homens. E assim os israelitas conquistaram toda a terra que era dos amorreus. Tomaram toda a terra dos amorreus, desde o rio Arnon ao sul, até o rio Jaboque ao norte, e desde o deserto a leste, até o rio Jordão a oeste. Assim foi o Senhor, o Deus de Israel, quem expulsou os amorreus para o seu povo, os israelitas. E agora vocês querem tentar tomar a terra de volta? Podem ficar com tudo que Quemos, o Deus de vocês, lhes deu. Mas nós vamos ficar com tudo o que o Senhor nosso Deus conquistou para nós. Você pensa que é melhor do que Balaque, filho de Zipó, que era rei de Moabe? Será que alguma vez ele desafiou Israel? Quando foi que ele guerreou contra nós? Durante 300 anos, o povo de Israel morou em Hesbom e Aroé. Morou também nas cidades vizinhas e em todas as outras cidades das margens do rio Arnon. Por que foi que vocês não tomaram essa cidade de volta durante esse tempo? Não, eu não fiz nada de errado contra vocês. Vocês é quem fazem mal, querendo lutar contra mim. O Senhor é o juiz, e ele decidirá hoje entre os israelitas e os amonitas. E aí a Bíblia diz no versículo 28, mas o rei dos amonitas não quis ouvir a mensagem que Jefité havia mandado. O assunto da disputa aqui
era uma reivindicação de direito avançada pelo monarca amonita às terras que os israelitas estavam ocupando. Então, conforme o que nós lemos, a resposta de Jefité foi clara, decisiva e irrefutável. Primeiro, aquelas terras não estavam na posse dos amonitas quando seus conterrâneos as obtiveram, e que foram adquiridas por direito de conquista dos amorreus. Segundo, os israelitas tinham agora, por um lapso de 300 anos de posse indiscutível, estabelecido um direito prescrito para a ocupação. E em terceiro, tendo recebido uma concessão deles do Senhor, o seu povo tinha o direito de manter seu direito sobre o mesmo princípio que guiava os amonitas ao receber o seu Deus Quemo, o território que agora ocupavam. Então, esta declaração diplomática, tão admirável para a clareza e força de seus argumentos, concluiu com um solene apelo a Deus para manter, pela questão dos fatos, a causa do direito e da justiça. Então Jefité faz o que? Ele envia mensageiros para explicar a ele o verdadeiro estado do caso, ou seja, que Israel não havia tirado a terra de Moabe e nem a terra dos amonitas. Como prova disso, Jefité apresentou os principais fatos ligados à viagem dos israelitas através do deserto da Arábia até Canaã. Então aqui nós entendemos que Jefité conhecia a Bíblia. Jefité conhecia a história, ele estava ligado em tudo que aconteceu, então ele era um homem estudioso, era um homem preparado, era um homem que conhecia o que estava falando, ele sabia o que estava falando. Então ele vem apresentando os fatos, passo a passo, pelos quais esta afirmação foi confirmada em exato acordo com os relatos do Pentateuco. Então ele conhecia o Pentateuco. Está relatado no Pentateuco, principalmente em Números, ali em Êxodo, Números. E aqui, ao sair do Egito, Israel passou pelo deserto até o Mar Vermelho e chegou a Cádiz. Está em Números capítulo 20, versículo 1. Então ele está aqui narrando os fatos, ele sabe o que está falando. E aí ele vem falando que depois enviaram mensageiros ao rei de Edom para obter permissão para passar por sua terra. E isto o rei de Edom recusou, está lá em Números 20, versículo 14. Eles também enviaram o rei dos Moabe, que enviou uma recusa semelhante. E Israel morou em Cádiz. Só basta ler Números 20, versículo 1. E depois passou pelo deserto, ou seja, até o Monte Or, depois descendo até o Mar Vermelho, e ainda mais além do Obote, até Abarim no deserto. Números 20, 22, Números 21, versículo 11. E ele vem contando, desta forma eles contornaram a terra de Edom, a terra de Moabe. Meu amigo, entenda, nós não invadimos nada, nós conquistamos, nós não tomamos nada. Eu estou aqui te explicando o que aconteceu. E aí vieram do leste para a terra de Moabe, ou seja, ao longo da fronteira leste, pois Abarim estava situada ali, de acordo com Números 21, 11. E acampados do outro lado de Arnon, Números 21, 13. E ele vai contando, nesta marcha, portanto, eles não entraram no território de Moabe, pois Arnon formou a fronteira de Moabe, ou seja, a fronteira entre Moabe e o território dos amonitas, Números 21, 13. E aí ele vai contando aqui, a partir desses fatos, Jefité tirou essa conclusão simples, mas indiscutível: Jeová, o Deus de Israel, desenraizou os amorreus diante de seu povo Israel, e tu tomarás posse dele. Em outras palavras, a terra dos amorreus pode ser explicada em terreno simples, que para tomar posse de um país, entenda, para tomar posse de um país é necessário, antes de tudo, colocar os titulares do mesmo em seu poder. Jefité então provou ainda mais quão injustificável era a reivindicação do rei dos amonitas, e lhe disse: não é o fato que o teu Deus, Quemos, quem é Quemos, irmãos? É um demônio, é o Deus da nação dos Moabitas, era o Deus nacional dos Moabitas. Jefté vem falando, Jefté vem dizendo aqui: o que teu Deus Quemos te dá por posse, de que tomas posse, tudo que Jeová faz sem dono diante de nós, de que tomamos posse.
Ou seja, um apelo cuja validade não poderia ser contestada, irmãos. O verbo combina os três significados: expulsar de uma posse, privar de um possuidor e dar por uma posse. Na medida que é impossível dar uma terra por uma posse sem expulsar ou exterminar o seu antigo possuidor. E eles não fizeram nada disso. Eles não expulsaram ninguém. Eles não exterminaram ninguém. Então eles não tomaram terra nenhuma. Mas não se contentando com esta dedução conclusiva, Jefité tentou remover a aparência perdida de direito da reivindicação do rei por um segundo argumento igualmente conclusivo. E ele vem dizendo: e agora você quer me dizer que é melhor do que Balaque, filho de Zippor, o rei dos Moabitas? Será que ele lutou com Israel ou lutou contra eles? Balaque, irmãos, o rei dos Moabitas, havia de fato subornado Balaão para destruir Israel por suas maldições, mas o fez não tanto com a intenção de privá-los do território dos amorreus que haviam conquistado, mas com o temor de que os poderosos israelitas pudessem também conquistar seu reino ainda remanescente. Basta lá, entra lá no nosso canal do YouTube, foi o obreiro Tiago, se eu não estou enganado, que comentou sobre Balaque. Dá tudo explicado lá. Balaque não tinha feito guerra contra Israel por causa do território que eles tinham conquistado aos amonitas, nem tinha apresentado qualquer reivindicação como sua própria propriedade, o que certamente poderia ter feito com alguma aparência de justiça, pois uma grande parte dela pertencia anteriormente aos moabitas. Portanto, se Balaque, o rei dos moabitas, nunca pensou em considerar essa terra como sendo ainda sua propriedade ou impedi-la de volta aos israelitas, aí vem o rei dos amonitas querendo reivindicar. Então o rei dos amonitas não tinha qualquer direito de reivindicar a terra de Gileade como pertencente a ele, ou de tirar a força dos israelitas, especialmente após o lapso de 300 anos. Irmãos, já havia se passado 300 anos. Como Israel habita em Esbom e em todas as cidades ao lado de Hernon por 300 anos, por que não tirastes isso antes? Por que essas cidades vós não tirastes dentro desse tempo? Durante os 300 anos, se os amonitas tivessem tido algum direito a isso, deveriam ter afirmado sua reivindicação no tempo de Moisés, que reivindicasse lá atrás. Agora era muito tarde, tarde demais. Após a expiração dos 300 anos, pois se nenhum direito prescritivo fosse admitido por causa do tempo e se a posse prolongada não desse título, nada seria mantido em segurança por nenhum povo e não haveria fim às guerras e disseções. Depois de Jefité ter aduzido tudo que podia ser dito, ele falou tudo que poderia ser falado, ele mostrou, ele provou, ele contou todo o contexto que aconteceu para provar que os israelitas eram os legítimos possuidores da terra de Gileade. Ele fechou com as seguintes palavras: ele está falando o nome de Israel. Ele agora é o juiz de Israel. Ele tem autoridade máxima. Ele é o juiz de Israel. Então ele fala eu, isto é, Israel, cuja causa Jefité estava pleiteando. Ele fala: eu não pequei contra ti. Agora, tu fazes mal em fazeres guerras contra mim. Eu não pequei contra ti. Agora tu quer brigar comigo. Tu quer fazer mal e guerra contra mim. Então bora fazer o seguinte: já que você quer lutar contra mim e eu não te fiz nada, eu não te roubei nada, eu não tomei terra nenhuma, como você está falando, eu não fiz nada disso, então bora fazer o seguinte: que Deus, o juiz, julgue nesse dia entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Vamos deixar Deus decidir. Deus deve decidir entre as duas nações quando a vitória na guerra ao lado cuja causa era justa. Ou seja, Jefité
tentou resolver o problema sem derramamento de sangue. Mas o rei de Amon ignorou esta mensagem e preparou suas tropas para a batalha. Então foi isso, irmãos. O motivo da guerra é isso. Eles queriam reivindicar uma terra que não era deles. Jefté provou que não fez absolutamente nada de errado. Algo que aconteceu lá atrás. Mas aí ele não quis conversa. Vai preparar suas tropas e vai partir para a batalha. E isso nós vamos ver amanhã. O tempo já acabou e amanhã a gente então continua. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Tenha um bom dia, tenha uma boa tarde ou uma boa noite. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Amém.